Diego de Silva Velázquez nasce em 1599 e morre em 1660. É o mais célebre dos pintores do Barroco espanhol e um dos maiores talentos da história da arte. Sua extraordinária habilidade com os pincéis o levou para a vida palestiana na corte do rei espanhol Filipe IV. O artista captou com profundidade o perfil psicológico de seus retratados, bem como as contradições da sociedade espanhola do século XVII. Entre luzes e sombras, suas obras mostraram reis, clérigos, damas, cavaleiros e deuses do Olimpo, entre outros personagens, sem distinção de casta, por meio dos quais o artista manteve o espectador num diálogo imortal. Aqui nós temos então esta obra, Coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 7, dedicado ao mestre espanhol Diego Velázquez, que juntamente com Goya, Picasso, formam a tríade de grandes pintores da Espanha. No caso aqui, o Velázquez do século XVII, Barroco espanhol. Diego da Silva Velázquez nasce em 1599 em Sevilha. Ele mostra desde cedo habilidades para o desenho. Aos 10 anos, ele ingressa no ateliê do pintor Francisco Herrera o Velho. Depois disso, ele, em 1610, sai do ateliê de Herrera e vai para o ateliê de Francisco Pacheco e chega a casar com a filha desse Pacheco, em 1617. Vai adotar o tenebrismo de Caravaggio e a pintura de inspiração flamenga. 1622 ele é pintor de Filipe IV, ele vai ser pintor da corte de Filipe IV. Vai permanecer lá até o fim da vida e graças à influência do seu sogro, o Pacheco, ele consegue o cargo de pintor de câmara de Filipe IV e se transfere então para Madrid. Em pouco tempo ele ganha confiança do soberano. 1628, Velázquez faz amizade com Rubens, que se encontrava em missão diplomática em Madrid. Ele conhece o pintor flamengo e isso será um marco divisor em sua obra. 1629 a 1631, nós temos a primeira viagem de Velázquez à Itália. Isso será muito importante, porque em Veneza ele vai estudar Tiziano, Tintoretto e Veronese. Durante sua estadia na Itália, ele também visita Nápoles, onde conhece o pintor barroco José de Ribera, o espanholeto. 1631 a 1647, ele nesse período vai viver em Madrid e decorar o Palácio do Bom Retiro. Abandona o tenebrismo, tornando sua pintura mais luminosa. Ele é promovido ao cargo de camareiro de Sua Majestade. 1648 a 1650, ele faz uma segunda viagem importante à Itália para adquirir obras de arte e também missão diplomática do reino, né? Realiza o célebre retrato do Papa Inocêncio X. Suas pinceladas tornam-se mais leves e precisas, e aqui ele vai ser também o antecessor, o precursor, né, do impressionismo. 1651 a 1660 são os últimos anos de vida. Apesar de estar envolvido em extensas atividades administrativas do reinado, ele dedica o tempo também à pintura e, de modo especial, faz a sua obra-prima, As Meninas, obra-prima da literatura universal. 1660 ele morre um ano depois de receber o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Morre no Palácio de Madrid no dia 6 de agosto de 1660. Seu corpo foi enterrado na igreja de São João Batista, destruída em 1811 pelas tropas napoleônicas, e até hoje não se sabe onde estão os restos mortais de Velázquez.
Aqui nós temos um autorretrato do pintor que ele fez em 1640. Velázquez é o pintor dos pintores, segundo Edouard Manet. Diego de Silva Velázquez é merecidamente, então, reconhecido como um dos mestres da pintura universal. Seus pincéis compuseram retratos de rara e profunda penetração psicológica, principalmente de pessoas da corte, de bufões, de palhaços, anões da corte do rei Filipe IV. Suas telas transmitem uma contínua e inexorável vontade de ultrapassar os limites da visão pictórica de sua época. Ele caracteriza-se por um olhar extraordinário e uma capacidade artística excepcional. Ele nasce em Sevilha, como eu disse, nessa cidade que na época era cosmopolita, em pleno século de ouro espanhol, 1599. Seus pais logo perceberam as qualidades inatas do filho, né? E as suas habilidades para o desenho, e ajudaram para que a sua vocação, né, de artista se abrisse. Foi assim que ele começa então a estudar com o Francisco Pacheco, o melhor teórico de arte na Espanha da época, e o seu futuro sogro. Em Madrid, depois, com muita insistência, ele vai morar lá. Ele integrou a corte de Filipe IV como pintor de câmara e manteve contato pessoal com Peter Paul Rubens, tido como o maior pintor da época. Em 1629, ele fez sua primeira viagem à Itália. Ali, então, todos os grandes mestres europeus encontravam fonte tanto para a pintura como para a literatura. De natureza discreta, Velázquez também se destacou como um homem de grande influência e desfrutou de suas poderosas ligações com o seu sogro, Pacheco, com o conde duque de Olivares e finalmente com o próprio soberano Filipe IV. Ele vai viver na corte, soberano pintor da corte, e isso vai ser muito importante na sua trajetória. Com fortes laços na corte espanhola e sem dificuldades econômicas, Velázquez pôde desenvolver livremente sua vocação pictórica. O pintor sevilhano traz as suas obras marcadas por uma cotidianidade inalterável. Velázquez se mostrava decidido, diz José Ortega y Gasset, a obedecer apenas às próprias resoluções, que eram tenazes e inflexíveis. Mergulhado no naturalismo barroco, Velázquez foi um pintor culto, inteligente e original, interessado em matemática, geometria e arquitetura. Seu estilo evoluiu do tenebrismo de Caravaggio, dominante em seus primeiros quadros de Sevilha, à luminosidade, ao colorido dos artistas venezianos, para encontrar em plena maturidade criativa a riqueza de um estilo próprio, inconfundível, capaz de desentrañar a magia escondida na realidade. Com análise praticamente científica do espaço e da atmosfera, ele é tido como aquele que traz a cor do ar. Velázquez descobriu cores na sombra e no ar, que envolvem os corpos no mesmo século em que os estudos de ótica chamaram a atenção de mentes agudas e metódicas, como as mentes de Galileu, Descartes e Newton. Velázquez antecipou em 2 séculos os anseios e as descobertas estéticas que moveram os artistas do impressionismo. Pouco antes de falecer, como eu já disse, ele foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Santiago, um eloquente e definitivo título de nobreza. Edouard Manet, integrante do movimento impressionista, que revolucionou a história da pintura, reconheceu Velázquez como o príncipe dos pintores. Então, quero mostrar hoje para vocês a obra de Velázquez. Aqui nós temos a Sevilha da época, uma cidade cosmopolita, movimentada, né? Aqui diz, ela tinha 150 mil habitantes e foi durante os séculos XVI e XVII
a maior cidade da Espanha. Uma pintura aqui de Velázquez, de 1632, chamada Uma Sibila, que muitos dizem ser a pintura da sua esposa, filha de Pacheco. Aqui diz: ainda existem dúvidas. Alguns teóricos da obra de Velázquez estão convencidos de que a modelo deste quadro foi a esposa do pintor, Juana Pacheco, então com 25 anos. Olha que interessante, o Velázquez falece em 1660 e ela falece uma semana depois de Velázquez. Aqui uma pintura A Mulata. Aqui ele vai colocar o uso de planos secundários. Aqui é o Velázquez já trazendo, né, nessa pintura sevilhana aquilo que vai se destacar em outras pinturas, como aqui no caso Cristo e um comensal. Primeiro plano nós temos a mulata, né, com essas vasilhas bem nítidas e no fundo um quadro, uma janela, Jesus comendo com um discípulo, né? É aquilo que vai ser o quadro dentro do quadro, vai ser característica de Velázquez. O biógrafo dele, Antônio Palomino, de 1655 a 1706, esse Antônio diz: sua fortuna, sua habilidade e seu talento, junto com seu honrado comportamento, constituem um modelo de artífices eminentes e uma estátua imortal para exemplo nos séculos futuros e nos ensinamentos da posteridade. É interessante, aqui nós temos um quadro religioso dele, uma Imaculada, de 1612. São relativamente poucos os quadros sobre temas religiosos do Velázquez. Depois aqui, Caçada Real do Javali, 1638, mostrando a vida da corte, da qual ele participou intensamente. Então, quando ele esteve na Itália, como eu disse, ele vai para Veneza. Aqui um quadro de Leandro Bassano, A Ribeira dos Schiavoni, em Veneza. E esse contato com a arte italiana, Tintoretto e tantos outros, vai ser importante para Velázquez. Um palácio importante em Madrid era o Alcázar de Madrid, que foi a sede da monarquia e do governo do reinado de Filipe IV. Nesse palácio, o Velázquez tinha o seu ateliê. Porém, esse palácio foi destruído por um incêndio em 1734. E ali muitas obras de Velázquez se perderam. Aqui temos uma gravura do palácio. É aqui que Velázquez morava quando esteve na corte, né? Durante a maior parte da sua vida, né? Ele esteve na corte. Aqui tem uma pintura muito interessante, Mercúrio e Argos, 1659, que mostra como Velázquez trata temas mitológicos. Ele traz pessoas normais, comuns do dia a dia, para conviver com os deuses. Aqui temos Mercúrio e Argos. O Argos é uma pessoa normal. Então ele traz a mitologia para a realidade. Diego Velázquez, mestre dos mestres. Diz o estudioso Gombrich: não há nada suntuoso no estilo de Velázquez, nada que nos surpreenda à primeira vista. Mas quanto mais contemplamos seus quadros, maior é a admiração que sentimos por suas qualidades de artista. De Velázquez tiram lições aqueles para quem a pintura constitui não apenas um meio de expressão ou representação, mas prazer e paixão. Tudo sobre pintura pode ser pincelado de sua obra, que é um livro aberto a uma visão de arte, do homem e do tempo que não pode se limitar ao momento histórico em que viveu. Em qualquer obra de Velázquez há muito que aprender sobre a arte plástica, sobre a arte da pintura. Qualquer questão sobre técnicas ou conceitos encontra-se em sua obra, porque o pintor é a síntese dos conhecimentos pictóricos do seu tempo.
personalizou e resolveu os grandes desafios da pintura. Acima de tudo, o artista entendeu a pintura como um fim em si mesma, alheia a seu consolidado valor instrumental. Por isso, Velázquez construía suas pinturas em sua mente antes de colocá-las na tela, prevendo a estrutura, o tom e a intensidade. Era assim que sua genialidade fazia da composição da obra um ato prévio e imprescindível. Na pintura não há luz própria, como não há espaço, nem cor, nem tema, até que o pintor o decida. Velázquez foi um mestre no tratamento da luz. Preferiu o matiz e a atmosfera lumínica ao dominante tenebrismo de Caravaggio, de sua época. A luz de suas obras da maturidade assinala pessoas, objetos e ambientes, dilui-se com delicadeza, roça os rostos, aprofunda as expressões e envolve os objetos. Dono de perspectiva aérea, de visão arriscada, mas harmônica e antecipadora, Velázquez ordena os planos e os espaços interiores das obras. Ao mesmo tempo, abre a tela ao espectador e o convida a compartilhar o espaço pintado para que se torne um elemento ativo da pintura, aquele que a compreende e a admira. Com frequência, as telas têm uma simplicidade apenas aparente. Elas apanham o espectador. Por isso, a necessidade de olhar com profundidade. Em seguida, a tela converte o espectador em cúmplice. E acontece isso mediante um silencioso diálogo do olhar dos personagens com aquele que está contemplando, que, rompendo a ficção da pintura, dirige-se a quem os contempla. O pintor de câmara de Filipe IV também foi pioneiro em expor a realidade da paisagem. Educado como os artistas de sua terra natal, em Sevilha, em ateliês onde abundavam pinturas de cotidiano e pinturas religiosas, Velázquez se aproximou da natureza para dar credibilidade às cenas, que ocorriam ao ar livre, como as cenas de caça. Profissional inquieto, elevou a natureza ao patamar de valor artístico em si mesma, digna de ser reproduzida. Isso aqui tem uma tela importante que mostra isto. Quando ele esteve em Roma, ele pinta a Vila Médicis, em que a natureza é protagonista. Ela não é um aparato para os personagens. Em uma época de marginalização e profundas diferenças sociais, o pintor sevilhano demonstrou enorme respeito pela condição do ser humano. Ele pinta pessoas excluídas que viviam ali na corte. Retratou os sem importância. Retratou as pessoas simples, os anões, os bufões da corte, sem se importar com a origem, o estado, a inteligência ou o aspecto físico. Dentre todas as suas descobertas, o toque, a pincelada fluida, talvez tenha sido a conquista pictórica mais importante. Velázquez deu destaque em suas telas ao fato real, primeiro e fundamental da pintura. O artista não apenas mostrou o processo de sua construção, como deixou sobre a tela a impressão das pinceladas, são chamadas e famosas correções nas obras de Velázquez, sem ocultar sua entidade e importância. Além do virtuosismo da obra bem realizada, além da subjetividade ou da própria visão das pessoas e dos fatos, Velázquez reclamou com seu trabalho dignidade e reconhecimento social. Era como um pedido para quem, como ele, tinha capacidade de ver e fazer. Sabia compor a imagem de sua época e de sua gente, e era capaz de fixar, sem submissões nem adjetivos interessados, a visão de seu tempo, com plena consciência do futuro. Acima do tempo decorrido e das conotações fiéis a seu momento histórico, as grandes lições da pintura e humanidade permanecem abertas aos estudiosos, ao contemplador, ao curioso, ou àquele que admira com espírito aberto a obra de Velázquez. Vamos então contemplar esta pintura. Primeiro quadro aqui nós temos um quadro dentro do quadro, que no caso, em primeiro plano, nós temos duas cozinheiras, né? E no fundo
Jesus na casa de Marta e Maria. O quadro se chama Cristo na casa de Marta e Maria. Composto talvez em 1618, 1620. Destaque para o primeiro plano desse bodegão, para a riqueza de detalhes, tanto aqui dos objetos, como do alho, do peixe, tudo isso aparece. E a pintura lá do fundo ela é feita de outra maneira, né? Então ela tem não tão a característica aqui realista, mas já um toque mais impressionista. Aqui também uma obra muito interessante, Velha Fritando os Ovos, 1618. Primeiro plano, a mesa com os objetos, diversos utensílios e uma cebola magistralmente pintados. O menino chegou de repente. Isso se mostra pelo movimento do seu corpo, né? A Adoração dos Reis Magos, 1619. Destaque para o trabalho nos vincos das roupas. O Aguadeiro de Sevilha, 1620. Destaque aqui para o traço bem definido deste cântaro e as gotas de água na vasilha. Um aguadeiro era uma profissão comum em Sevilha. Pintura ainda do período sevilhano. Esse aguadeiro oferece água a um menino nobre. Nós temos um figo dentro da taça de vidro para dar sabor à água. Muitos entendem também essa pintura como as etapas da vida. O menino, a juventude, o homem que bebe avidamente lá no meio, seria a meia-idade, em que absorvemos as coisas da vida com intensidade, e o velho, a última etapa da vida, o ciclo da vida. O poeta Dom Luís de Gôngora e Argote, 1622. Diz o Francisco Pacheco, seu sogro, né? Velázquez partiu de Sevilha a Madrid pelo mês de abril de 1622. A meu pedido fez um retrato de Dom Luís de Gôngora, que foi muito celebrado em Madrid. Então não teve como retratar os reis, ainda que tentasse, nessa primeira estada em Madrid. Mas essa pintura que abriu os caminhos para Velázquez entrar em contato com a corte, né, pintando esse grande poeta espanhol do século de ouro, o Gôngora. Aqui a pintura do rei Filipe IV, vestido de negro, pintura de 1624 ou 1628. O monarca havia, aqui nesse período, proibido o excessivo uso de joias, por isso ele está retratado com muita simplicidade. Os Bêbados, o Triunfo de Baco, 1628. Uma das grandes obras de Velázquez. Destaque para o Deus aqui no meio e os personagens que olham diretamente para o espectador. Este jovem seminu, então ele mistura o Deus com o cotidiano da vida. Também nesta obra, A Forja de Vulcano, 1630. Obra resultante da sua viagem à Itália. Aqui nós temos o Vulcano recebendo a notícia, através de Apolo, da traição, né, que Vênus o traía com Marte. Então, espanto aí de Vulcano. Vulcano é um homem comum do dia a dia, destaque para a plasticidade dos corpos. Maravilhoso isso aqui, Cristo Crucificado, 1632. Quase metade do rosto está coberta, talvez Velázquez, num ataque ali de exasperação,
tenha jogado o pincel no rosto do Cristo, depois ele cobriu com os cabelos a mancha, né, que ficou na pintura. Também muitos dizem que aqui teria atrás outros personagens. A cabeça de Cristo na cruz tem um toque supremo de dramaticidade. Pablo de Valladolid, 1633. Pablo ou Pablito de Valladolid chegou à corte para integrar a legião de homens de prazer que entretinha a família real. Aqui esse Pablo está no momento declamando talvez uma peça, ele era ator da corte. Destaque então que chamou muito a atenção de Manet, como que ele resolve aqui a questão espacial. Nós não vemos a delimitação do chão e da parede. Isso acontece pela sombra do personagem. Filipe IV, 1635. O Velázquez faz toda a trajetória de Filipe, o rei, através da pintura. Destaque para o esplendor da roupa do rei. Retrato equestre do Conde Duque de Olivares, 1634 a 38. Esse conde era um dos apoiadores de Velázquez na corte. Destaque para a paisagem ampla no fundo, para a maestria que ele resolve aqui, o Velázquez, os contornos do cavalo. Né? Obra de arte também, prima, a rendição de Breda às lanças, 1635. Aqui, o general espanhol recebe as chaves do general da cidade de Breda. Destaque para o fundo, para as lanças, para os olhares dos personagens diretamente para quem está vendo a tela. Obra-prima. O centro é a chave. Então aqui está estudada também esta obra. Retrato equestre do príncipe Baltazar Carlos, 1635. No fundo também destaque para a paisagem. Esopo, obra de 1639-1640. Esta obra forma par com esta aqui, Menipo, que é um filósofo desconhecido da antiguidade. Esopo teria vivido entre os séculos VII e VI a.C. A sua trajetória é marcada por passagens penosas. Fora escravo e, embora tenha obtido a liberdade, foi assassinado pelos habitantes da cidade de Delfos, ofendidos por suas brincadeiras. Destaque para o rosto sofrido do poeta, do escritor das fábulas de Esopo. Né? Aqui o Menipo, 1639-1640, filósofo que viveu no século III a.C. Chegou a Fenícia como escravo e conseguiu comprar a liberdade e a cidadania tebana. Lá em cima, do lado direito da tela, nós temos a palavra Menipus, versão latina do nome do filósofo. O Menipo também sofreu muito na vida, perdeu a sua fortuna e se suicidou. Aqui o Velázquez traz à tona, né, um personagem desconhecido, um filósofo. Né? Aqui já começam os quadros sobre personagens da corte. Francisco Lescano, O Menino de Vallecas, obra de 1636 a 1644. Conhecido como Viscaíno, era um anão disforme, participava aí da vida na corte. Outro, Bufão Calabacilhas, obra de 1636 a 1638, talvez. Né? Figurava nos registros oficiais do palácio, era um bufão que gozava de significativos privilégios na corte. Isso se mostra na sua roupa. Ele tinha carruagem, mula e retribuição por cumprir suas funções. Era vesgo, e aqui nós temos o Velázquez dando, né, um tratamento comovente e estremecedor a este personagem. A Coroação da Virgem, 1641-1642. Destaque para os tipos de pinturas que ele usa aqui, né? Pastosa nos mantos e leve
nas nuvens, na luz que ilumina todo o quadro, né? Brota de toda parte do quadro. A Virgem é uma adolescente, como dizia o sogro, ela deve ser pintada assim. Uma devoção para a Virgem Maria, né? Para com a Virgem Maria. Dom Sebastião de Morra, 1643-1644, era um anão a serviço do príncipe Baltazar Carlos. Destaca também tristeza, melancolia, ao mesmo tempo força e firmeza, segurança no olhar do anão. Outro bufão, Dom Diego de Acedo, o primo, 1644. Ele era encarregado de colocar o selo nos documentos reais para autenticá-los. Ele aparece nessa função, numa esplêndida paisagem no fundo. Ao mesmo tempo parece fantasmagórica a paisagem. Outra obra de arte plena, né, a Vênus do Espelho, 1648 a 1650. Ela contempla a si mesma no espelho, né? Talvez esse espelho seja obra de outro autor, mas é o primeiro nu de Velázquez ou da história da pintura espanhola, segundo alguns. Aqui, vista do Jardim da Vila Médicis em Roma, à tarde, 1649-1651. Aqui que eu falei que a paisagem é a protagonista. Existe uma outra obra chamada O Meio-Dia, em que mostra a luz sobre a paisagem. É isso que dá nome a estas pinturas. Aqui tem uma mulher estendendo um lençol e dois homens embaixo. Essa pintura influenciará muitos impressionistas. Retrato de Inocêncio X, 1650. O Papa ficou maravilhado com essa pintura, dizendo troppo vero, demasiado verdadeiro. Aqui Velázquez assina a pintura, né, porque ela ficaria em Roma e lá, né, ele deveria deixar a sua assinatura, porque na Espanha todos conheciam o seu estilo, então ele não assinou muitas obras. Busto de Filipe IV, 1655. Ele mostra com fidelidade a evolução psicológica e física do monarca, né? As Meninas, a família de Filipe IV, 1656, obra-prima de Velázquez. Ele retrata a si mesmo aqui, colocando depois a cruz, né, que ele recebeu como um prêmio aí, né? Aqui ele está pintando os monarcas e a filha do monarca. É rodeada das damas, anões, bufão, cachorro. Essa menina era a infanta Margarida. Ela irrompe no salão acompanhada das suas damas. Aqui tem todo o estudo da pintura, né? Para não ficar enfadonho, quem quiser ler depois, né? As Fiandeiras, obra-prima, 1657. Também uma obra muito interessante de Velázquez. E uma das últimas pinturas ele faz de novo a Infanta Margarida da Áustria, 1660. É dele a veste e depois a cortina, as mãos, a cabeça seria de outro pintor, que ele morre enquanto está fazendo essa pintura. Uma das últimas obras do Velázquez. Então é isso. Essa obra, né, do Velázquez permanece como uma das grandes referências da pintura universal. Um abraço.